A Sociedade Torre de Vigia ensina que o inferno não existe como lugar de castigo consciente. Para eles, o inferno seria apenas a sepultura comum, onde a pessoa deixa de existir de forma consciente, ou seja, a aniquilação. Segundo esse ensino, não há punição eterna após a morte. Na tradução do Novo Mundo, termos bíblicos como Seol, Hades, Gena e Tártaro não são traduzidos, mas apenas transliterados, o que contribui para a confusão doutrinária. As Testemunhas de Jeová afirmam que Seol e Hades significa apenas a sepultura da humanidade, e não um local de sofrimento. Também ensina que o lago de fogo simboliza apenas a destruição definitiva, e não um castigo consciente. No entanto, quando analisamos cuidadosamente a Bíblia, percebemos que ela apresenta um ensino bem diferente. Os termos bíblicos relacionados ao inferno. Primeiro, Seol no Antigo Testamento geralmente se refere ao lugar dos mortos, distinto da simples sepultura física. Salmos número 16, versículo 10. Segundo, Hades no Novo Testamento é usado para indicar o lugar onde estão os espíritos dos mortos, não apenas o túmulo. Atos capítulo 2, versículo 27. Terceiro, Tártaro, lugar específico reservado para os anjos que pecaram, onde aguardam o juízo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Quarto, Gena, lago de fogo, apresentado como o destino final dos mortos ímpios após o juízo final, um lugar de punição eterna. Mateus capítulo 10, versículo 28, Mateus capítulo 25, versículo 41 ao 46. Quinto, Keber, palavra hebraica que significa sepultura física, o local onde o corpo é enterrado. 2 Samuel capítulo 17, versículo 23. Essas palavras não têm o mesmo significado e não podem ser tratadas como sinônimos. A Escritura apresenta o inferno com várias expressões claras. Fogo eterno, Mateus capítulo 25, versículo 41. Castigo eterno, Mateus capítulo 25, versículo 46. Trevas exteriores, Mateus capítulo 8, versículo 12. Perdição eterna, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 ao 9. Lago de fogo, Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Essas descrições apontam para uma realidade consciente e permanente. A Bíblia afirma que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Pessoas que rejeitam a Deus e persistem no mal. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Os desobedientes e incrédulos. Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Os anjos caídos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. A besta e o falso profeta. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Aqueles que desprezam o evangelho. Mateus capítulo 13, versículo 41 ao 42. Segundo Jesus, o sofrimento no inferno envolve o corpo ressuscitado. Mateus capítulo 5, versículo 29 ao 30. A alma. Mateus capítulo 10, versículo 28. Diferentes graus de punição. Mateus capítulo 23, versículo 14. Uma condição sem retorno ou possibilidade de mudança. Lucas capítulo 16, versículo 22 ao 31. A Bíblia mostra que essas pessoas mantêm consciência e memória. Lucas capítulo 16, versículo 23 ao 25. Clamam por alívio, mas não são atendidas. Lucas capítulo 16, versículo 24. Não consegue se esconder da presença de Deus. Salmos número 139, versículo 8. Ao examinar cuidadosamente as Escrituras, fica claro que o ensino bíblico sobre o inferno não apoia a ideia de aniquilação. O próprio Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre qualquer outro tema relacionado ao juízo, alertando seriamente sobre suas consequências. Como estudantes da Bíblia, devemos seguir o ensino claro das Escrituras.
e não interpretações que negam a realidade do castigo eterno apresentado por Cristo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos. Eu deixo aqui uma pergunta. Vocês ficam com as palavras de Jesus ou com as palavras das testemunhas de Jeová?